Boa noite a todos, boa noite a todas, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Que Deus nos dê a paz, o consolo, a esperança, o alívio de todo sofrimento que porventura possamos estar passando e nos ajude com a sabedoria necessária para que, à luz do entendimento, nesses momentos de reflexão, possamos guardar as sementes de luz, de esperança, de que após essa jornada de prova, de desafios da existência terrestre, nós possamos se sentir fortalecidos, vitoriosos, com os aprendizados que fixamos nessa jornada. Nessa noite, procuraremos refletir sobre o que somos e procuramos, na passagem do Evangelho de Jesus, aquela comparação em que ele faz com a ovelha, porque nós somos as ovelhas do Criador. Todos nós trazemos como germe o sentimento de amor. Alguns podem até ter uma aparência de perverso, duro, insensível, mas na essência nós fomos criados para amar e ser amado e ser luz. Então, quando refletimos sobre essa passagem em João 10:14, Jesus disse: "Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecida." Porque naquele contato com a multidão, o povo já esperava por um Messias e via que aquele homem que fora escolhido pelo Criador para trazer o roteiro do Evangelho a todos nós, transmitia luz, doçura no seu olhar, no seu caminhar, na sua fala, nos seus gestos. E seu exemplo convencia a todos. Senhor, bom pastor das almas errantes, que vela por nós em pastos hesitantes, conheces o rebanho em sua imensidão e em cada coração em sua exata condição. Sou eu, Senhor, a ovelha perdida, que busca na fé a luz renascida? Ou talvez a que tropeça na jornada, ansiosa por tua mão abençoada? És tu, pastor, guia em minha dor, alento sublime de eterno amor. Nas sombras da vida és meu farol, conduz-me ao prado, banho de sol. Se sou a ovelha que tarde recua, perdoa-me, mestre, nessa senda nua. Dá-me coragem para persistir e no teu aprisco, enfim, existir. Humilde, aceita a tua orientação e faço da vida uma nova oração. Que eu sirva ao bem com devoção plena, sublimando a alma na luz serena. Que ovelha sou, ainda estou a descobrir, mas contigo, mestre, desejo prosseguir. Caminha ao meu lado, guia o meu ser, e ao teu amor quero sempre pertencer. Essa é uma pequena súplica na forma de poesia para ilustrar, representar esse tema, porque nós somos as ovelhas e existem ovelhas em vários estágios evolutivos, algumas com algumas virtudes, outras com vícios, algumas levantando, outras caídas, algumas superando algumas etapas. Então existe ovelhas de todos
de todos os tipos, em todos os estágios evolutivos. Mas todo esse rebanho é conduzido pelo bom pastor, o próprio Cristo, sob as diretrizes do Divino Pai. Jesus já fez essa caminhada que fazemos hoje. Ele sabe dessa trajetória que cada um de nós percorre na Terra. Então, na sua sabedoria, na sua elevação e maturidade espiritual, ele vem até de forma didática trazer para todos nós esse exemplo de que ele é o bom pastor. O seu verbo procura nos libertar das ilusões, da ignorância e procura nos esclarecer sobre a vida além desta vida, sobre a imortalidade. Porque, embora nós sigamos dia após dia na luta cotidiana, passando por dificuldades nessa trajetória que fazemos na Terra, são as orientações do Cristo que nos dá a segurança espiritual, íntima, moral, para nós buscarmos as nossas realizações no campo material. Então, Jesus é o guia divino da humanidade, porque ele conduz todos nós ao progresso espiritual. Todo mundo que tem contato com o seu evangelho, de alguma forma se modifica, porque vê a verdade no seu exemplo, nos seus ensinamentos, e isso vai nos dando essa força moral, essa condição íntima de vencer os momentos difíceis e de saber qual destino nós devemos tomar. Então, o pastor, o Cristo, ele conhece cada ovelha. Ele conhece as fraquezas, as qualidades, as virtudes que cada um de nós traz em sua potencialidade. As nossas necessidades são conhecidas pelo Cristo, pelos Espíritos bons, pelo próprio Deus. E ele supre sempre aquilo que precisamos, aquilo que necessitamos. Normalmente, não como gostaríamos que fosse, mas da forma que precisamos para amadurecer, progredir e crescer. Então, o bom pastor, ele tem o objetivo de incentivar, corrigir, fortalecer e guiar cada ovelha para a luz. E esse é o exemplo de Jesus. Foi o seu exemplo na sua passagem na Terra. Ele procurou incentivar a sua mensagem, ainda divulgada há mais de 2000 anos, procurando levantar os caídos, incentivar os caídos, corrigir aqueles que estão enganados, equivocados, fortalecer os fracos, guiando a um caminho de luz, um caminho melhor. Então, Jesus usa a ovelha como um símbolo da criatura dócil, porque uma ovelha, ela é dócil. E ele procura, na ovelha, representar cada um de nós. E existe também aquelas ovelhas um pouco mais rebeldes, mas todas serão conduzidas ao progresso espiritual. Todas são esclarecidas, todas têm a proteção do bom pastor.
Então, existe uma diversidade no rebanho que é muito grande. Observe a humanidade. Quantos costumes nós podemos catalogar em nosso planeta? Há muitos costumes diferentes. Então, existe muita diversidade, estágios evolutivos dos mais diferentes e que a gente deve procurar respeitar com amor as diferenças. Assim como o bom pastor sabe de cada ovelha que se encontra encarnada e passa pela experiência reencarnatória para aprender e evoluir, se tornar uma ovelha melhor, um espírito melhor. Os espíritos nos esclarecem que o propósito da reencarnação é o melhoramento progressivo da humanidade. Ou seja, a cada reencarnação, nós nos comprometemos a melhorar. Nós viemos a esse mundo para se aperfeiçoar, melhorar e amar, vencer as dificuldades que trazemos do passado, onde normalmente a grande maioria de nós errou, mas com o véu do esquecimento nos é concedido novas bênçãos para o recomeço e novas possibilidades de acerto. Então, algumas ovelhas, elas precisam de um cuidado especial a mais, porque muitas ainda são rebeldes, endurecidas, mais resistentes às orientações do bom pastor. Mas nem por isso Jesus deixou de ampará-las e amá-las. Então, à medida que nós temos contato com o Evangelho, nós vamos percebendo a veracidade das orientações do Cristo e vamos guardando dentro de nós, porque as suas orientações vai se confirmando nas nossas experiências diárias. Então, nós vamos reconhecendo gradativamente Jesus como modelo e guia da nossa existência. Então, nós procuramos, então, seguir suas orientações, ainda vacilantes. Tem dia que nós acordamos dispostos e fervorosos na fé, porque aquelas orientações parecem ser realmente aquilo que precisamos para que preencha a nossa vida espiritual, emocional e psicológica. Mas há momentos de fraqueza que a dúvida parece surgir. Mas gradativamente nós vamos construindo a nossa fé à medida que nós mais buscamos o Cristo e mais Ele nos concede. Às vezes Ele não concede a solução daquele problema capital que dilacera nós por dentro, mas Ele nos dá a paciência, Ele nos dá a coragem, Ele nos dá a vontade para encontrar, por meio dos nossos próprios esforços, a solução para superar essas dificuldades. E quando a gente chega no final da existência terrestre, muitos chegam vitoriosos, porque venceu a prova ou a expiação que se comprometeu quando reencarnou. Então Jesus disse: "Vinde a mim
todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele é como um pai, ele é mais que um irmão, porque ele realmente escuta as nossas queixas, ele sabe da dor pela qual nós passamos e ele alivia as dores conscienciais, ele sabe o fardo que cada um carrega e ele que poderia julgar a cada um de nós, ele se abstém, porque ele sabe que dentro das leis de Deus, o julgamento é arbitrário, é uma atitude infeliz, que não condiz com a proposta do Pai, do Criador, porque a proposta do Criador é a evolução, e a evolução ocorre somente por meio das experiências entre o erro e o acerto. Então, cabe a cada ovelha se alinhar com os ensinamentos do pastor, buscando sua evolução. Quando nós relembramos aqui Jesus como bom pastor, é para que nós nos afeiçoemos às suas orientações do Evangelho, às suas lições, incorporemos na nossa vida cotidiana. É difícil vencer ainda a animalidade nossa, o atavismo, que transcende muitas experiências na qual nós fomos indiferentes aos ensinamentos do Cristo. Mas hoje, à luz da doutrina espírita, se torna mais claro e compreensível os ensinamentos do Evangelho. Então, cada ovelha, nesse rebanho imenso que é a humanidade, ela caminha no seu ritmo, em busca do seu progresso espiritual. E todas alcançarão um nível de progresso que precisa para se chegar a uma condição feliz no mundo espiritual. Porque a felicidade, como nós sabemos, e segundo a orientação da doutrina espírita, a felicidade na Terra, ela ainda é relativa. E um dia que é de felicidade, o outro já não é. Então, é uma felicidade muito suscetível às circunstâncias exteriores, porque às vezes muda-se uma situação em que você é afetado pela saúde, pela situação econômica, a situação política do país, cultural, familiar, e aquilo que você se baseava que era feliz passa a se tornar uma ruína. Nós somos convidados pelo bom pastor a adentrar esse redil de luz, esse cercado de luz. Deus nos tem nas suas mãos, de forma que Ele procura abraçar a todas as suas ovelhas para que elas se adentrem a esse rebanho, a esse cercado de luz, as regiões celestes. Assim como a Maria Luísa orientou aqui, falou inicialmente, ela teve essa experiência no sonho de uma cidade, de ter visitado uma cidade espiritual. Isso mostra, mais uma vez, que além desta vida, nós não seguimos desamparados. E é no mundo espiritual que nós poderemos realmente se beneficiar das boas obras que semeamos aqui na terra. Porque lá nós não estamos sujeitos
as vicissitudes, as mudanças repentinas do mundo atual, desse mundo temporal. Então, o destino de cada ovelha aqui na Terra é a salvação, é a felicidade. Todos nós reencarnamos com esse propósito, mesmo quando marcado pela prova ou pela expiação, que são formas diferentes de aprendizado para que o espírito desperte, amadureça e progrida. Então, como proposta da nossa reflexão, que ovelhas somos? Porque existe ovelhas ativas, indiferentes, perdidas e exemplares. Cada ação e pensamento reflete nossa posição como ovelhas no rebanho. Então, cada um de nós, assim como cada ovelha, se encontra num degrau evolutivo, vivendo experiências que mais condiz com a sua necessidade evolutiva. E para se tornar uma boa ovelha, é fundamental nós, além de ouvir os ensinamentos do Cristo, nós nos esforçarmos para o cultivo da humildade. Por quê? A humildade, ela é essencial para a gente aprender a ouvir o bom pastor, aprender a acolher os ensinamentos que realmente são fundamentais para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento. Porque aquele que é indiferente, orgulhoso e vaidoso, ele sempre está fechado para o aprendizado. Então ele se julga sempre sábio, presunçoso e nunca está disposto a experimentar, a acolher sugestões que lhe tornem melhor. E todos nós temos questões a serem resolvidas dentro de nós a cada dia. Dificuldades no comportamento, na moral, que precisa ser polida. Então, a humildade é fundamental para alcançar o progresso que precisamos e ouvir a voz doce do bom pastor. Renovar-se é transformar atitudes, pensamentos e sentimentos. Então, quando a gente procura se renovar, nós vamos começar a nossa transformação por onde? Pelos pensamentos. Porque pelos pensamentos nós vamos conseguir alterar a nossa atitude e vamos aprofundar nos nossos sentimentos. Porque é a mente que nos governa. Se fechamos a mente ao entendimento, aos conselhos do bom pastor, nós não realizaremos a transformação necessária para o nosso crescimento. Então, o bom pastor nos orienta que servir ao próximo é essencial para se sintonizar com ele. Amar ao próximo é o segundo mandamento da lei que nos leva à conexão com o Criador. Que o primeiro mandamento é amar a Deus. E nós vemos que a maior dificuldade da humanidade na atualidade é o amor fraterno um pelo outro. Porque parece que nós vivemos numa selva, que estamos no tempo todo
em competição, procurando cada um sobreviver, e parece que sobrevive aquele que é mais forte. Mas não é bem assim quando se mergulha nos ensinamentos do Cristo, porque a proposta de Deus não é essa. É que nos amemos, nos tornemos fraternos uns com os outros. Então o pastor guia, mas cada ovelha vai escolher o seu caminho. Umas ovelhas vão para a direita, outras irão para a esquerda. Cada um fará a sua escolha. E isso nos é permitido, porque embora cada ovelha possa fazer sua escolha, todos os caminhos nos levará no final ao Criador. Mas alguns caminhos são mais longos e dolorosos. Demora mais chegar ao Criador. Então poderemos ficar perdidos por muito tempo num caminho de ilusão e de infelicidade, simplesmente porque tampamos os ouvidos à voz do Cristo. O amor do pastor é incondicional, mesmo para as ovelhas perdidas. Então é Jesus que diz que nenhuma ovelha se perderá, porque todas estão sob o amparo, sob o acolhimento, sob os olhos, sobre as mãos do Criador. E Deus permite que o homem viva as experiências de engano, de decepção, de frustração, de erro, para que amadureça. O bom pastor fortalece as ovelhas mais fracas e necessitadas. Então, aquelas que estão nos caminhos enganosos da vida, essas lhes é dada essa assistência espiritual, porque, como Pai, Deus é paciente. Nas leis de Deus, a paciência está latente. E ela está na natureza. De forma que, no momento correto, cada um despertará para a realidade que a vida nos chama. Então, nós somos parte de um rebanho global, a humanidade, onde cada ação influencia o coletivo. A proposta do Cristo, quando ele faz essa relação da humanidade com o rebanho, com a ovelha, é para que nós possamos ser dóceis aos seus ensinamentos, porque não há perda nenhuma em ser bom, não há prejuízo em ser bom, em ser dócil, em ser tolerante, fraterno, caridoso, amigo, companheiro. Não há perdas, não há prejuízo. Então, a prática do bem e a fé são as formas de ouvir a voz do bom pastor. Então, aquela ovelha obediente é aquela que está no caminho do bem, que cultiva a sua fé e segue ouvindo as diretrizes do melhor caminho a seguir. Jesus, em João 10, 27, 29, ele diz:
As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas nunca perecerão. Tampouco ninguém as poderá arrancar de minha mão. Meu Pai, que as deu a mim, é maior do que todos. Ninguém é capaz de arrancá-las da mão do meu Pai. Então Jesus já traz um ensinamento bem didático para que nós se sensibilizemos com as suas orientações. Porque um bom pastor, ele quer o melhor para o seu rebanho. Ele cuida, ele dá comida, ele atende às necessidades do rebanho, ele coloca vigias para protegê-las. Assim é o bom pastor, o Cristo. Então, a meta final da experiência nossa aqui na Terra é viver em harmonia com as orientações do Cristo, para que Ele nos conduza esse redil de luz, essa região de luz do mundo espiritual. Porque aqui nós vivemos no mundo da forma, da aparência. No mundo espiritual, a realidade já é mais lúcida. Então, a meta é fazer com que nós retornemos para as regiões felizes do mundo espiritual. Mesmo aqueles que passaram por sofrimento, dificuldades aqui na Terra. Que ovelhas somos, afinal? As ovelhas revoltadas, elas reclamam e rogam privilégios. Ferem os outros com palavras agressivas. E elas guardam melindres. As ovelhas retardatárias, elas esquecem a reforma íntima. Elas negam-se ao estudo e desprezam os deveres profissionais. As ovelhas indiferentes, elas ausentam-se das obras de caridade. Elas faltam aos compromissos sem justo motivo. As ovelhas indiferentes largam aos outros as responsabilidades que lhe competem. As ovelhas obedientes, elas mantêm suprema fidelidade a Deus em qualquer situação. Elas suportam com valor a própria cruz. Elas ouvem o divino amigo em plena solidão. E as ovelhas ativas, elas trabalham na construção do reino divino. Elas perseveram no bem até o fim. Elas superam os obstáculos. Elas procuram mudar a realidade para que, de alguma forma, o reino dos céus, esse reino que todos nós queremos que faça parte da terra, faça parte da nossa realidade cotidiana também. Então, essas ovelhas ativas, elas são operosas, trabalhadoras no bem. Elas não cruzam os braços esperando que as coisas caem do céu. Elas se tornam colaboradoras da obra do Cristo. Então, cada dia é uma oportunidade para se alinhar com os ensinamentos do pastor. Então, ao longo de cada dia, a cada momento, nós temos a oportunidade de se corrigir, de se tornar uma pessoa melhor.
Nós percebemos isso quando a nossa consciência mesmo acusa. Eu estou em falta com os ensinamentos divinos. Eu estou errando. Eu preciso me esforçar um pouco mais. Eu preciso melhorar em alguns aspectos que estão me fazendo sofrer. E aí, a voz do bom pastor, ela se torna mais suave, mais presente, mais firme, para que nós a escutemos e realizemos o esforço de se melhorar. Então, o bom pastor, ele é compassivo. E em cada etapa de nossa jornada espiritual, ele segue ao nosso lado. Não seguimos desamparados. Todos nós reencarnamos e na nossa companhia temos um anjo guardião capaz de nos proteger, nos consolar e nos fortalecer. E encerramos as nossas reflexões com esse convite à renovação, ouvindo os ensinamentos do bom pastor, do Cristo em nossa consciência. Nos cabe o dever de procurar se tornar melhor e servidor do bem, porque a melhor condição para cada um de nós é ser uma ovelha ativa, que está trabalhando para mudar este mundo, fazer dele um planeta melhor, para que o amor, a justiça alcance a todos e minimize as diferenças que existem na sociedade. Vamos à oração? Amoroso Deus, nesse fim de noite, nós te agradecemos pelas orientações do Evangelho que nos guia ao encontro com a consciência, a fim de encontrar a paz, a compreensão das dificuldades, das queixas, das necessidades que passamos. Te agradecemos, Senhor, por nos dar esperança de se sentir acolhido, amparado, neste mundo em plena dor, a prova e a expiação, a nossa condição atual ainda inferior. Nos ajude, Senhor, no crescimento, no aperfeiçoamento, na nossa renovação interior. Segue conosco e renove nossas esperanças, nossa fé, nos dê a paciência, a coragem e a vontade para sempre melhorar, transformar e alterar as regiões do coração para que sempre permaneça a bondade, a compreensão, o perdão, o amor e a gratidão, hoje e sempre. Assim seja.